Boa noite. Deixa eu compartilhar aqui, pessoal, com vocês. Juliana, só me avisa quando estiver aparecendo, por gentileza. Acho que agora foi. Bom, pessoal, boa noite. Inicialmente, estou muito feliz do convite de poder estar aqui falando um pouco sobre essa temática, né? Uma temática, inclusive, que eu tenho falado junto com o processo de resistência terapêutica. Já há algum tempo eu tenho falado sobre isso. E realmente eu tenho me empenhado e tenho estudado bastante sobre essa temática, ok? É um prazer, acima de tudo, poder estar falando juntamente com a professora Neuciane Gomes. A professora Neuciane que foi quem deu o pontapé inicial da minha carreira, que me ajudou inicialmente, né? Então, para mim, é sempre um prazer poder estar falando pela ATC e, em especial, com a professora Neuciane, tá? Mas eu gostaria de começar falando, né, quando a gente começou aqui, hoje a gente começou conversando, a Aline Nácia falou assim, olha, não vai ficar nervoso, né? Eu tenho um histórico de timidez. E aí, Aline, eu fiquei nervoso, tá? Você tá me escutando aqui, não teve jeito, eu fiquei nervoso. E aí eu fiquei pensando justamente sobre a questão do inconsciente nessa condição, né? Eu estava aqui numa luta interna, especificamente, o meu organismo ele estava me avisando que alguma coisa estava acontecendo, que tinha um perigo específico, e eu estava tentando combater racionalmente essas crenças para poder eu conseguir lidar melhor com a situação, ok? E por mais que eu combatesse, ainda eu tinha uma série de reações fisiológicas que estavam me incomodando, até que eu consegui encontrar aqui uma linha de raciocínio que foi me acalmando, e essa briga acontece na nossa cabeça quase o tempo todo, pelo menos em processo de tomada de decisão, tá bom? E é sobre isso que nós vamos falar, sobre isso que aconteceu comigo, que acontece com vocês, que acontece com os seus pacientes, e que gera, em grande parte, o processo de resistência terapêutica que eu tenho falado também nos últimos tempos, né? Vou até abordar um pouquinho hoje aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Diego Gonçalves, doutor Diego Gonçalves, sou doutor em psicobiologia, sou terapeuta cognitivo-comportamental há 15, na verdade 16 anos, tá? Professor de curso de graduação e pós-graduação em psicologia, sou coordenador do programa de mestrado em psicologia da UNP, sou CEO da Meta Cognitiva, né, e da Afectiva, que está abrindo mês que vem, será a única plataforma de terapia cognitivo-comportamental do Brasil, né? A gente tem plataformas de psicologia em terapia cognitiva, será a única, e sou um entusiasta em inovação e psicologia, ok? Bom, então vamos lá. Inconsciente. Eu acho que quando a gente para pensar nesse termo especificamente, eu acho que o grande dilema que sempre houve inconsciente é o que exatamente? É um local, uma entidade, uma ação específica? Cada autor ele foi explanando, ele foi tendo uma compreensão exatamente do que se tratava, né? Como a professora Nociane falou muito bem, Skinner, por exemplo, ele questionava sobre o mentalismo, mas ele considerava especificamente os processos de reforçamento, os processos de condicionamento em si como um processo inconsciente. Beck também fala isso do poder integrador. Ele também cita que os processos de reforçamento, os processos de condicionamento de modo geral, eles são processos inconscientes, eles não funcionam a nível da consciência especificamente. Então, esse talvez tenha sido o dilema que causou uma grande discordância na psicologia, de modo geral, e que muito possivelmente foi um dos motivos de ter gerado discordância entre os teóricos específicos, mas sobre algo ninguém pode discordar. Não temos acesso a todas as informações que emitimos, tá? Nem temos acesso, nem temos controle sobre elas, como também a professora Neuciane explanou muito bem. Então a gente não consegue nem ter acesso, nem ter controle a tudo. Por mais que eu esteja aqui nessa luta interna, racional, tentando diminuir o meu estado de ansiedade, eu ainda não consigo controlar totalmente esse processo, tá bom? Então, gradualmente, à medida que eu vou treinando, inclusive, o meu treino, ele vai melhorando, tá? A esses processos, nós damos alguns nomes, especificamente dependendo da abordagem, né? E a gente vai citando gradativamente essas questões. Inconsciente, processos implícitos, memória não declarativa, pensamentos automáticos, esquemas. É engraçado que a gente está dando essa palestra hoje como se fosse quase que uma coisa nova. Eu trabalhei processos implícitos, por exemplo, no meu doutorado, que eu terminei em 2009.
tá? E eu vou mostrar um pequeno experimentozinho, uma coisa simples que eu faço, que tem uma relação direta com processos implícitos, que a gente nem se dá conta. Na verdade, eu vou mostrar algumas hoje, porque eu vou falar, a professora Luciane falou de processamento de informação, eu vou falar sobre alguns tipos de processamento de informação que acontecem e que também a gente não percebe, que nós não percebemos. Ok? Então, a gente, dependendo da abordagem, dependendo do autor, muitos nomes são dados a partir daí, certo? Na visão da psicopatologia de modo geral, tem alguns termos que eu considero como sendo relevantes e importantes, né? O inconsciente, ele vai estar relacionado à consciência especificamente, que tem uma relação direta com o estado de vigília, que vai fazer também uma relação com processos mentais voluntários e involuntários. Eu tenho um controle consciente sobre o fato, ou ele acontece ou de maneira automática, ou de maneira intuitiva, né? Ele acontece sem exatamente eu querer, né? Então, é uma coisa engraçada, tem uma brincadeira que eu faço muito com os meus alunos, que eu digo muito que a nossa cabeça responde muito mal ao conceito de não. Então, se eu digo assim, não pense na Torre Eiffel, não pense no Cristo Redentor, a primeira coisa que acontece é pensar, porque a nossa cabeça ela não funciona ao comando, não, ela funciona, na verdade, ao estímulo, especificamente. E aí, por isso que ele vem à cabeça. Isso acontece também sem o meu controle voluntário, no caso. Tá? Então, esses processos, nós temos uma infinidade de processos. Eu lembro que o Damasio, o Antônio Damasio, no livro dele, ele chegava a dizer que eu acho que 80% dos processos cognitivos, eles acontecem na esfera inconsciente. Eu não tenho acesso a essas informações. Eu tenho acesso somente à conclusão, somente ao desfecho específico, ao desfecho específico desse processo. Tá bom? E a terapia cognitiva com isso? Olha só. Durante muito tempo houve um afastamento da TCC com esses conceitos especificamente, tá? Mas isso não partiu de Beck, não foi Beck. Beck, pelo contrário, se você for pegar realmente a literatura mais densa de Beck, e aí tem um livro em especial que fala bastante sobre isso, ele fala de inconsciente, ele fala sobre processo, ele tem classificação de nível de consciência, só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar hoje aqui para vocês sobre isso. Então, parece que em função da rivalidade das abordagens, a gente não podia tocar no assunto, a gente não podia falar sobre isso, certo? Mas a grande verdade é que não partiu dele. Beck, ele, inclusive ele tem toda uma classificação específica para poder ele conseguir determinar os processos, a formação dos processos implícitos, sobre o processo de consciência também. Inclusive, no caso, o Robert Leahy, ele fala também sobre processamento de informação e mostra alguns tipos de processamento de informação que eu vou citar aqui para vocês, ok? Até fazer pequenos experimentos com vocês também, tá bom? Então, se a TCC, na verdade, se Beck, na verdade, não se afastou desse fato, então, brevemente, eu vou contar a história direito. Eu vou reorganizar a história. Então, aqui está Beck, aqui está nosso amigo Albert Ellis, e aqui está o nosso amigo Freud, também, certo? Mas o que diabo Freud tem a ver com isso? O que é que Freud tem a ver com o TCC? Porque Beck e Ellis, eles foram psicanalistas, certo? E ao contrário do que a grande maioria das pessoas pensam, as pessoas acham que Beck, na verdade, ele quis contrapor a psicanálise. Isso não é verdade. Beck, ele quis provar, ele quis dar evidência científica à psicanálise, no caso, ok? Então, Beck bebeu da psicanálise. A ideia inicial de Beck era oferecer validação científica para a psicanálise, inclusive, só que Beck falhou. Ele não conseguiu. E aí foi quando ele criou a terapia cognitiva, tá? Sem o comportamental. Até então era somente terapia cognitiva. Isso está no livro O Poder Integrador de Beck. Bem aqui, tá? Esse livro é de Aaron Beck. As origens históricas da terapia cognitiva, datando de 1956, podem ser resumidas como segue. Aaron Beck, na tentativa de fornecer apoio empírico para certas formulações psicodinâmicas de depressão, que Beck achava serem corretas na época, ele concordava com elas, tá? Encontrou algumas anomalias, fenômenos inconsistentes com o modelo psicanalítico. Especificamente, a conceituação psicanalítica afirma que os pacientes deprimidos manifestam hostilidade retrofletida, expressa como masoquismo ou uma necessidade de sofrer. Contudo, em resposta à experiência de sucesso, os pacientes deprimidos pareciam melhorar em vez de resistir a tais experiências. E em função dessa falha do processo empírico, né, da pesquisa de Aaron Beck, ele criou toda uma nova estrutura de funcionamento.
Aquele modelo específico, inclusive, que a gente conhece, do pensamento, emoção, comportamento, ele é um modelo simplificado. O da crença central, crença intermediária e pensamento automático, ele é um modelo simplificado. Se você for parar para ver, existe processamento de informação no decorrer de todo o fato, né? Desde o antes até o depois, existe processamento de informação, tá? Como eu disse, eu vou estar citando alguns para vocês. Tá bom? O livro específico é esse, O Poder Integrador de Terapia Cognitiva. É um livro que ele está esgotado há muitos anos, há muito tempo, certo? E existe alguns PDFs rolando por aí, mas de qualidade bem ruim, tá? E com esse livro eu desvendei alguns mitos que eu ouvi falar sobre a TCC, sobre o processo de sistematização da TCC, né? Sobre a maneira específica como a gente deve lidar com o paciente. Por exemplo, ele fala sobre reatância psicológica, que eu vou citar para vocês já quando eu falar de processamento de informação. Também sobre o processo de inconsciente. Foi, eu acho que a primeira literatura que eu tive que realmente desmistificava essa condição específica de que a TCC não trabalha com essa terminologia. Inclusive, terapia cognitiva trabalha com conceitos de transferência, contra-transferência, entendeu? Mecanismo de defesa, inclusive no novo consciente, ele trata como teoria do auto-engano também. Então, são conceitos que se assemelham. Eu sempre falo hoje que as abordagens psicológicas, na verdade, elas têm suas interseções. Então, humanista, psicanálise e terapia cognitiva têm suas diferenças, mas tem suas interseções também, certo? Não significa dizer especificamente que é exatamente a mesma coisa, não é, tá? Mas existe processos de explicação que se assemelham muito em alguns momentos, tá bom? E a própria terapia cognitiva, ela pega emprestado, às vezes, conceitos de outras abordagens, desde que duas condições são fundamentais para isso, tá? Primeiro, é necessário que realmente tenha uma relação com o modelo, possa se encaixar no modelo, e tem que ter validação científica. E a validação científica, pessoal, ela é fundamental, ela é de extrema importância. Por quê? Porque eu preciso ter a garantia de que, de fato, o que eu estou aplicando, o que eu estou usando com o meu paciente, é de fato com o fim de ajudar, é de fato para poder promover o bem-estar e saúde do meu paciente. Tá bom? Quando Beck criou a terapia cognitiva, ele criou uma coisinha chamada de axiomas da TCC. Axioma é como se fossem as leis que regem uma ciência. Toda ciência tem as suas. Tem axiomas da física, tem axiomas da química, da medicina e assim por diante. E Beck criou os axiomas da TCC. E nos axiomas, ele já faz referência a termos ligados ao inconsciente. São 10 axiomas, de modo geral, tá bom? Mas eu separei alguns trechos específicos que eu acho que existe uma relação específica, né? Alguns eles falam de maneira direta, outros tá ali nas entrelinhas e eu vou estar lendo para vocês, ok? Primeiro axioma: o principal caminho de funcionamento ou da adaptação psicológica consiste de estruturas de cognição com significado denominados esquemas. Então, olha só que interessante. O Beck ele já começa a falar de esquema desde sempre. Tá? Ele não falava nem crença central, ele falava em esquema mesmo. Significado refere-se à interpretação, ou seja, as pessoas interpretam a interpretação da pessoa sobre determinado contexto e da relação daquele contexto com o self, com ele mesmo. Então, olha inclusive a nomenclatura de Beck, né, como é que ele destrincha esse conceito, ok? Então ele já falava de esquema a partir daí como sendo uma estrutura ligada a processos de memória, percepção, atenção, que influencia todo o restante do processo. A gente vai ver nos próximos axiomas, no caso. O axioma 2, a função da atribuição de significado, tanto a nível automático como deliberativo, ou seja, já está falando que existem processos automáticos acontecendo neste momento e que exercem influência específica sobre o indivíduo, tá? Então, a função de atribuição de significado é controlar os vários sistemas psicológicos. Então, eu dou um sentido específico porque isso controla o restante do sistema psicológico. Eu brinco muito dizendo, inclusive, que o esquema é o comandante. O esquema é quem manda em tudo, ok? Então, aquela crençazinha, aquela conclusão de vida que a gente tirou e a gente esqueceu. A gente nem sabe que está lá, tá? Mas ela é o comandante, ela é que rege todo o restante da estrutura psicológica. As influências entre sistemas cognitivos e outros sistemas são interativas, certo? Então esse processo que está ali guardadinho, está latente, ela exerce influência sobre todo o restante, todo o seu organismo, de modo geral. Por isso que a gente tem reações fisiológicas, inclusive em função dos esquemas, também.
Cada categoria de significado tem implicações que são traduzidas em padrões de emoção, atenção, memória e comportamento. Isso é denominado de conteúdo cognitivo. Então, o significado específico, a crençazinha central ou esquema, de modo geral, ela exerce influência em todos esses processos cognitivos aqui, de modo geral. Ok? Por isso que a gente tem lá um modelozinho simplificado, pensamento, emoção, comportamento, no caso. Só que a gente vai ver que existem modelos muito mais amplos e muito mais extensos, certo? Em função dessa lógica específica desenvolvida por Beck no material, nos materiais dele, né? Nos materiais mais profundos dele, no caso. Teve alguns específicos que eu não botei nada, porque eu achei que não tinha uma relação direta, tá? Quem quiser pode ver os próprios axiomas da terapia cognitiva. Os indivíduos são predispostos a fazer construções cognitivas falhas específicas, que são distorções cognitivas. Então, ou seja, a minha cabeça ela pode me enganar, ela pode falhar, no caso. Estas predisposições são denominadas de vulnerabilidade cognitiva. Engraçado que a gente faz muito referência à vulnerabilidade, né? Tipo, crença de vulnerabilidade, como sendo uma crença de que você está vulnerável a uma condição de saúde ou condição de agressão, qualquer coisa parecida. Na verdade, ele entende como sendo vulnerabilidade de tudo. Qualquer condição de distorção cognitiva que desencadeia esse processo, né, essas implicações em todo o sistema psicológico, ele vai chamar de vulnerabilidade, no caso. Então, você está vulnerável, né, a esse padrão falho de pensamento. Especificidade cognitiva e vulnerabilidade cognitiva estão interrelacionadas. Tá? E agora vem o axioma 9, que para nossa aula é o axioma mais relevante e mais importante. Há 3 níveis de cognição: pré-consciente, que é ou não intencional ou automático, o nível consciente e o nível metacognitivo. Por isso que o nome da minha clínica é metacognitiva, inclusive, tá? Porque na época eu já conhecia essa literatura, e metacognitiva fala sobre se debruçar sobre o seu próprio pensamento, certo? Que é justamente o que as técnicas da TCC faz. Você avalia e analisa o seu próprio pensamento para que a partir daí você possa fazer as modificações específicas dele. Então são 3 níveis de cognição, especificamente: pré-consciente, consciente e nível metacognitivo. Por quê? Porque o pré-consciente ele faz uma referência que a pessoa pode ou não acessar aquela condição. O trabalho específico da TCC, inclusive, é da consciência a esses padrões cognitivos. É você realmente conseguir resgatar, você conseguir ter noção do que está acontecendo para que a partir daí você possa trabalhar. E é isso que a terapia cognitiva defende. Tá? Que esses níveis de consciência são primordiais para a melhora clínica. Quando você tem consciência específica desses fatos, disso que está se passando na sua própria cabeça, você consegue realmente fazer modificações desses padrões de pensamento. Você pode avaliar esse padrão de pensamento, que é uma ferramenta psicológica, inclusive, é uma das ferramentas, né, uma das funções cognitivas que a gente usa para poder fazer as modificações, ok? Então, no nível consciente, né, a gente faz o resgate, e no nível metacognitivo a gente consegue se debruçar sobre os próprios pensamentos para poder fazer modificações deles a partir daí. Tá? E os esquemas, axioma 10, os esquemas evoluem para facilitar a adaptação da pessoa ao ambiente. Tá? Então, na verdade, tem alguns estudos mostrando que o nosso cérebro ele serve especificamente para poder a gente conseguir se adaptar melhor ao contexto. Certo? O problema é que de vez em quando a gente não consegue se adaptar. Por alguma condição específica, aí a gente entra na resistência especificamente, né? Por alguma condição específica, ou um processo de generalização que aconteceu, né? Ou quando a gente fala em resistência, a gente vai falar das dimensões de resistência, um processo de autoconsistência, ou um processo de aversão a risco, você acaba fixando esse padrão de crença. E aí você tem uma dificuldade de modificar, você passa a fazer a manutenção desse padrão esquemático, e por isso da dificuldade específica de você sair dele também. Então, na terapia cognitiva, a função do processamento de informação, a atribuição de significado, que foi o que Beck falou, constitui a chave para entender o comportamento mal adaptativo e os processos terapêuticos positivos, ok? Então, a gente ter a compreensão de todo esse processamento de informação é o que nos ajuda, especificamente. Quando a gente entende o que é que está sendo processado, né, como é que isso está sendo ligado e a função específica, aí isso nos ajuda a fazer a modificação dos padrões de pensamento também.
Então, mas a TCC acredita ou não acredita no inconsciente, de modo geral? Sim, acredita. Ele não acredita no inconsciente pelo modelo freudiano, tá? Mas em processos implícitos, memória implícita, processos que de fato a gente não tem consciência direta, sim, a terapia cognitiva acredita. Beck acredita nisso. E Beck, além de acreditar, desenvolveu essa estrutura de consciente, pré-consciente e metacognição, ok? Que eu acredito aqui, as pessoas podem comentar, né? Mas eu acredito que pouca gente conhecia essa estrutura da terapia cognitiva, ok? Botem nos comentários, só para mim ter uma ideia de quem conhecia e quem não conhecia, só para mim ter uma medida específica. Suponho eu que o percentual de pessoas que tinham noção dessa estrutura por parte de Beck é muito pequeno, é muito baixo, tá bom? Então vamos lá. Aqui vai ser uma parte que eu vou me debruçar um pouco mais, tá? Processamento de informação. A professora Luciane falou sobre processamento de informação, né? A nossa cabeça, ela processa informações e a gente não tem acesso direto a ela, tá? Quando a gente fala de resistência terapêutica, existem alguns processamentos de informação que a gente está mais atento, especificamente, certo? Eu vou primeiro passar, vamos fazer uma pequena brincadeira com vocês para poder mostrar processamento de informação e eu vou voltar para os processamentos típicos do processo de resistência, porque para vocês começarem a entender. Essa figura aqui, por exemplo, não deve fazer, suponho que não faz nenhum sentido para vocês, certo? Uma mera organização das figuras faz isso aqui parecer o quê? No caso, um rosto humano, né? E ainda a gente consegue fazer atribuição de sentimento para esse rosto, ok? Bom, no meu posicionamento aqui, eu estou vendo um rosto triste, acima de tudo, certo? Então, olha só, uma mera organização faz a gente fazer esse tipo de atribuição. Isso aqui é um processo implícito, tá? Se chama de identificação facial. Isso faz com que a gente possa olhar para uma pessoa e dizer que aqui tem um rosto. Eu preciso de 0,2 milissegundos para poder fazer isso. É muito rápido, no caso. Por isso que você nem se dá conta, você não fica, deixa eu ver 2 olhos, um nariz, uma boca, um rosto. Não. Automaticamente você executa a ação. Então isso é um processo implícito que acontece na sua cabeça, tá bom? E aqui a gente tem alguns processamentos de informação que acontecem muito tipicamente, alguns são conhecidos, outros nem tanto, tá? Que acontecem tipicamente e no processo de resistência terapêutica, que aí tem a ver também com... Então temos a baixa tolerância à frustração. Frustração é um sentimento de impotência, uma resposta emocional que emerge quando certos desejos e expectativas não podem ser cumpridos, tá bom? Tem 2 que eu considero de relevância ímpar, teoria da autoverificação e reatância psicológica. A reatância psicológica, ela é engraçada porque a maioria dos psicólogos cometem ações de reatância sem perceber. Você tem que, fulano, você tem que procurar um emprego, fulano, você tem que conversar com sua esposa, fulano, você tem que... É o suficiente para ser gerador de reatância. Reatância é quando os indivíduos percebem a perda da sua liberdade de tomada de decisão. Eu agora não posso mais escolher, entendeu? Agora tenho dificuldade de escolher porque o meu terapeuta falou que eu tenho que fazer coisa X, Y, Z. E aí eu me sinto desconfortável e às vezes eu resisto a essa condição, certo? Nem o terapeuta se dá conta, certo? Nem o paciente se dá conta. A gente só sabe que no fim o paciente vai embora da terapia, tá? Ele não percebe, ele só se sente mal, desconfortável. O que tem de mais consciente no nosso organismo é a emoção. A emoção é extremamente consciente, você consegue se dar conta dela, e aí você reage a esse padrão, né, a reatância psicológica. Notou, se o psicólogo tem qualquer tipo de ação que pareça tirar a liberdade de tomada de decisão do paciente, você vai gerar desconforto imediato no seu paciente. Então, é uma condição que você precisa ter muito cuidado. Uma outra condição é a teoria da autoverificação, tá? A teoria da autoverificação é a seguinte, deixa eu ver se eu consigo explicar, que ela é um pouquinho mais complicada. Todos nós temos uma teoria sobre nós. Diego tem uma teoria sobre ele mesmo, ok? Então quase sempre, todo mundo ele se vê como bom e justo, acima de tudo. É uma condição muito típica, né? Mesmo pessoas que podem fazer ações danosas, agressivas ou qualquer coisa parecida, vai se ver em algum grau como bom e justo. Quando alguém chega e te dá uma impressão sua que destoa da sua própria impressão,
certo? Isso gera um desconforto emocional muito forte também. Que no processo terapêutico, isso vai se manifestar, por exemplo, como dar o dado de realidade ao paciente. O terapeuta está dando ali o dado de realidade ao seu paciente e destoa com a própria impressão dele, e aí aquilo de repente faz com que ele sinta um desconforto muito grande. Então o terapeuta ele tem que ter muito cuidado na maneira como ele coloca essa condição, né, na maneira como ele fala sobre isso, para poder não gerar tanto desconforto. Por isso, inclusive, que a gente usa tanto de questionamento. Tipicamente, o psicólogo ele usa de questionamento, porque facilita a compreensão, né? É menos invasivo com o paciente. É diferente de eu dizer, amigo, você é um cara agressivo. Se eu pedir assim, amigo, você acha que de repente, assim, por acaso, quem sabe, você pode ser um cara, você pode ter ações agressivas, ou então você ainda pode usar de atribuição externa. Você acha que as pessoas provocam um sentimento de raiva em você, que você acaba perdendo o controle? Então, são ações que um terapeuta às vezes tem, que o paciente ele consegue lidar melhor com esse tipo de informação, a maneira como se coloca essa condição, tá? E dissonância cognitiva ela é um pouco mais conhecida, né? É como se fosse um choque de pensamento, de modo geral, geralmente de uma linha mais racional ou de uma linha mais heurística, né? Uma linha mais de tomada de decisão econômica, rápida, que eu vou citar também rapidamente, esse tipo de processo, e aí eles se chocam e geralmente a dissonância cognitiva gera um desconforto emocional muito grande também, entendeu? Então, mantenha a dieta ou como bolo de chocolate. Isso é um processo de dissonância cognitiva. Isso também pode ser manifestado por algum outro tipo de processamento de informação. Ele pode ser ativador do processo de dissonância também. Um outro processamento de informação, e esse, assim, eu trouxe para o povo arengar comigo mesmo, brigar comigo, é a empatia. Eu vou fazer uma demonstração prática da empatia, tá? E eu andei lendo um livro recentemente e fiz uma postagem no Instagram um tempo desse que gerou uma polêmica danada, certo? Alguns teóricos definem que empatia, como a conhecemos, não existe. Esse cara é o Paul Bloom, tá? E isso, olha, foi gente brigando comigo por conta disso, viu? E ele diz o seguinte, Paul Bloom, ele diz, olha, a empatia, inclusive, ela pode ser ruim, ela não necessariamente é boa. Mas peraí, Diego, eu passei 5 anos na faculdade escutando as pessoas falando que a gente tem que ser empático, tá? Eu chego a dizer que a empatia, como a gente conhece, ela beira o impossível. Ela beira o impossível. E que estar no lugar do outro é impossível. O máximo que eu consigo é estar ao lado do outro. E tem uma historinha que eu conto para poder demonstrar isso. Uma vez, eu fui num dentista e eu estava com muito pouco tempo para poder fazer a extração dos sisos. E ele chegou para mim e disse assim, rapaz, como é que tá seu tempo? Eu disse, rapaz, muito complicado. Tô dando aula à noite e tal. Ele disse, vamos fazer o seguinte, você vem aqui num dia e eu tiro os 4 sisos. Eu disse, beleza, tá bom. Eu fui lá, tirou o primeiro, beleza, tirou o segundo, beleza, o terceiro, tranquilo, o quarto, ele puxou, o dente não saiu. Ele começou a puxar com mais força, nada. Fez um corte na minha gengiva, fez uma alavanca, nada do dente sair. Ele chegou para mim e disse assim, rapaz, tem uma má notícia para te dar. Eu disse, diga, seu dente tá grudado, não sai não. Eu disse, e agora? Ele disse, rapaz, vou ter que serrar. Seu dente vou serrar a coroa e vou deixar a raiz aí. Eu disse, é mesmo? Ele disse, é. Eu disse, rapaz, também tem uma má notícia para te dar. Ele disse, diga. Eu disse, a anestesia tá passando. Ele disse, eu não posso dar outra não. Porque se eu der anestesia, né, ela vai escorrer pelo corte e também pode fazer mal a você, então eu prefiro não dar anestesia. Eu falei, e agora? Ele disse, eu vou serrar no cru. Eu falei, então tá bom. Tem opção? Ele disse, tem não. Então vamos lá. E ele começou a serrar, e eu sentindo o serrote. Certo? Tirou a coroa. Ele disse, agora se segura que eu vou costurar. E ele foi costurar. Eu senti a agulha entrando por um lado e saindo pelo outro. Certo? Eu senti aquela agulha perfurando a minha gengiva. Tá? Quando ele terminou, ele chegou para mim e disse, aí, como é que foi? Eu disse, rapaz, ainda vou ser dentista para poder costurar sua boca sem anestesia. Ok. Suponho, vou ver aqui rapidamente nos comentários, né? Nossa, misericórdia. Todo mundo aqui teve um sentimento específico por conta da história que eu acabei de contar, tá certo? Mas a grande verdade é que não doeu. Eu não senti dor, hora nenhuma. Eu falei do que doeu? Eu falei que eu estava sentindo, não falei que tinha doído. A anestesia tem 2 fases.
tem uma fase tátil e tem uma fase que você começa a sentir dor, tá? Ou agonia, Ave Maria. Então as pessoas fazendo aqui vários comentários aqui nesse momento. O que vocês sentiram de desconforto emocional é derivado do próprio processo de memória de vocês, não da dor que eu senti. Isso é que é empatia. Empatia é a ativação da sua própria memória a partir dos estímulos que eu estou lançando para vocês, no caso. Então, o próprio histórico que vocês têm com o dentista é ativador do estado emocional de vocês, no caso. Por isso que o Paul Bloom fala que a empatia beira o impossível. A empatia, como a conhecemos, né? Ou se colocar no lugar do outro, beira o impossível. E aqui a gente está falando de processamento de informação. E vocês não percebem. Tá? É tanto que existe uma infinidade de formas de interpretação desse processamento de informação. Tá bom? Um outro tipo de processamento de informação, tá? Que tem a ver também com todos os processamentos que eu falei, é o processo de heurística. Heurística, pessoal, olha, particularmente, no meu ponto de vista, todo psicólogo tem que entender de heurística. É fundamental. Heurística, ele vai fazer referência justamente a viéses econômicos, mentais. Então a gente tem viés econômico, então, temos linhas rápidas de tomada de decisão por um motivo muito simples, porque não dá para pensar em tudo o tempo todo. Então a gente cria várias linhas de tomada de decisão, tá bom? Eu vou fazer mais uma brincadeira aqui com o pessoal, tô conseguindo ver os comentários, tá? Vocês podem responder. Vamos dizer que a gente vai jogar aqui na Mega Sena, tá certo? Eu tenho 2 números que eu sonhei, que são ganhadores. 2 números são possíveis. O primeiro número é o 7, 14, 27, 32, 44, 49. Esse é o primeiro número. O segundo número, que tem uma chance muito alta de ganhar, é o 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vocês apostam em que número? O primeiro ou o segundo? Botem aí no comentário, só para me ter uma ideia. Pessoal, estou conseguindo visualizar. O primeiro, que é o de número aleatório, ou o segundo, que é de número sequencial. Entendeu? Quase sempre, de modo geral, as pessoas dizem que o primeiro número ele tem mais chance e que o segundo ele não tem. Mas a estatística ela é individualizada. Na verdade, cada número tem exatamente a mesma chance, que é aproximadamente 1 para 50 milhões. Mas, Diego, eu não vejo sair muito número sequenciado. Se bem que saiu um tempo desse, teve uns 2 anos atrás que saiu. Tá? Mas, Diego, eu não vejo muito número sequenciado, por um motivo muito simples. A quantidade de números aleatórios é infinitamente maior. Temos 49 milhões de números aleatórios e 1 milhão de números sequenciais. Então vai sair muito menos números sequenciais. Isso é um processo heurístico. Tá? Para não pensar muito, para tomar uma decisão rápida, você faz uma análise que ela não é exatamente estatística, ela é baseada em quantidade. E aí você acaba fazendo uma decisão equivocada, tá? Então, são vias rápidas de tomada de decisão. E quase sempre, a gente toma decisões que a gente não raciocina muito, né? É uma condição muito comum, a gente automatiza boa parte dos processos mentais. O maior exemplo disso, dirigir. Então, quando a gente dirige, aquele processo já é um processo automatizado. A gente no início, a gente pensa, raciocina, depois a gente não pensa mais, tá? Se torna algo absolutamente automático. Então, pessoal, tudo isso que eu brinquei aqui com vocês são processos automáticos, são processos cognitivos automáticos, ok? Eles acontecem sem você perceber, você só age. A emoção, o viés emocional, inclusive, é uma forma de processamentos cognitivos automáticos ou processos heurísticos de modo geral. Também. Inclusive distorções, a argumentação emocional, que é uma distorção cognitiva, também é um viés heurístico, no caso. Né? O Daniel Kahneman, que é o teórico da heurística, ele fala muito sobre tomada de decisão a partir de padrões emocionais. Então, você se guia pela emoção e você não avalia, você não pensa racionalmente sobre esse processo. Ok? Então, pessoal, a revolução cognitiva gerou inúmeros achados e conceitos empíricos, que parece corresponder exatamente ao que a gente está falando, a esse processamento intuitivo, automático, implícito, ok? Involuntário, sem você ter consciência. A sua história de vida, inclusive, influencia esse processo também. Então, a sua história de vida, os processos eles começam racionais e depois você vai automatizando com o passar do tempo, até pelo próprio condicionamento. E a psicologia cognitiva já utiliza esses termos já há muito tempo. Agora, é engraçado que esses termos eles não costumam serem populares, eles não costumam se popularizar.
tá? E é importante, e aí onde está, inclusive, a importância dessa palestra de hoje, porque é com o intuito de poder popularizar coisas, como a professora Luciane mostrou, né, da teoria do inconsciente cognitivo, que é de 1987, inclusive. Ok? A teoria do Daniel Kahneman, também da heurística, suponho que pouca gente também deve conhecer, ela também é muito antiga, ela não é nova, certo? Mas elas são pouco populares, no caso. Então, o termo inconsciente cognitivo e pensamento automático apresentam muitas coisas em comum, inclusive. O automatismo do pensamento automático sugere que ele funciona no nível pré-consciente, ou seja, o seu pensamento automático, ele funciona no nível pré-consciente, no caso. A lógica do trabalho do terapeuta cognitivo comportamental é tornar o pensamento automático consciente, como eu já tinha falado, através de técnicas cognitivas. Então, questionamento socrático, teste de evidências, flecha descendente, tudo tem um fim de poder tornar esse padrão de pensamento consciente. E aí o paciente ele pode avaliar esse processo, ele pode avaliar a evidência, ele pode avaliar se realmente aquele pensamento ele corresponde à realidade. Beleza. Então a percepção consciente é requisito para o controle consciente, tá bom? Isso aqui, pessoal, não vou gastar muito tempo, tá? Mas esse aqui é o verdadeiro modelo cognitivo de Beck, certo? Então temos aqui os componentes estruturais, que é a organização cognitiva, histórico de aprendizagem, situação, crenças pré-existentes, pensamentos esquemáticos, interpretação, olha só, consciente ou inconsciente. Pessoal, isso aqui é do livro de Aaron Beck, tá? Isso aqui eu não inventei de canto nenhum, não. Ativações de sistemas de modo geral, certo? Afetivos, motivacionais, cognitivos, comportamento, e o processo ele vai se auto-influenciando. Para poder facilitar, no curso no QRT, inclusive, né, esse processo aqui, eu entendi quando eu comecei a estudar que ele era pouco claro, pouco evidente para poder a gente conseguir fazer uma formulação. Eu criei essa formulação aqui, tá? Que ele faz referência justamente ao processo que a gente viu anteriormente, mas de uma maneira um pouco mais didática. Quem quiser depois, a gente pode conversar sobre essa formulação de resistência, é uma formulação específica da resistência terapêutica, tá bom? Os esquemas, o conceito de esquema foi adaptado como estrutura em torno do qual se existem operações de vários sistemas psicológicos, tá? Ele exerce uma influência direta sobre esse processo. Então, o esquema específico, ele exerce influência sobre memória, sobre atenção, pensamento, emoção, comportamento, ele exerce influência sobre tudo. O seu esquema é o comandante, é ele que manda. É ele que exerce influência sobre toda a estrutura psicológica. Então, ele determina operações dos principais sistemas de análise psicológica, exemplo, motivação, cognição, emoção e etc. Tá? Uma coisinha, um ponto, que eu considero que é uma coisa que a própria TCC vai ter que começar a pensar. A TCC, por natureza, ela é uma abordagem invalidante. O que é que significa isso? Que no processo de diálogo, ela não valida o padrão de pensamento do paciente, né? Até em função do questionamento socrático, teste de evidências, distorções cognitivas, a gente está sempre falando para o paciente que o padrão de pensamento dele é um erro cognitivo, e nem todo paciente aceita bem isso, principalmente se tiver um padrão de resistência mais elevado. Tá bom? Pessoal, como o meu tempo está curto, eu vou selecionar aqui algumas coisas. O processamento esquemático e psicopatológico, né? Então, construímos nosso mundo por meio de construtos ou conceitos pessoais que refletem nossa forma pessoal de considerar a experiência. Então, a gente vai vivendo e tirando conclusões e depois é influenciado por essas conclusões, tá? Mudança em grau pode levar a quadros patológicos. Dependendo da rigidez específica desse padrão de pensamento, isso pode levar a um quadro patológico. Não sei se vocês vão conseguir... Aqui, deixa eu ver se vai dar para ler. Bom, é uma frase de Rubem Alves que expressa um pouco do que eu estava mencionando, né? O que sabemos torna-se hábito de ver e de pensar, tá? Então, aquilo que a gente já aprendeu na vida vai tornar um hábito, da maneira como a gente vê e pensa. E que nos faz ver o novo através de óculos velhos. Então, a gente vê o novo através da maneira como a gente já via. E o transforma no que sempre vimos, ok? Então, ou seja, a gente continua vendo exatamente do mesmo jeito. A gente tira a conclusão e tudo de novo que a gente vai ver com a interpretação do velho. E tudo continua do jeito como é, ou como sempre foi, né? Tá cortando aqui um pedacinho. Tá bom? Diego, você não vai falar sobre resistência? Pessoal, hoje, infelizmente, a gente vai deixar para outro momento. É o tema que eu amo de paixão falar, tá bom? Eu só coloquei aqui as dimensões de resistência para dar um gostinho para vocês.
Esses aqui são os 7 motivos pelo qual uma pessoa não melhora na terapia. Validação, autoconsistência, resistência esquemática, resistência moral, vitimização, risco, aversão, autoestima de desvantagem, né, barra, né, a mesma coisa, autolimitação, ok? Se a gente sabe essas dimensões e a gente entende as técnicas específicas para poder lidar com ela, o nível de resistência do paciente cai. E aí você consegue usar os princípios típicos da TCC no processo terapêutico, ok? Só para terminar, meu Instagram, tá, pessoal? Hoje, coincidentemente, é o aniversário do QRT, do curso de resistência terapêutica que a gente fez exatamente no dia 29 de abril de 2020, derivado da pandemia. A pandemia me gerou. E hoje nós estamos completando um ano de abertura do curso, tá? Não tinha maneira melhor para poder a gente comemorar do que com essa palestra. No final, se for permitido, eu posso falar um pouco mais, mas a gente vai estar dando, inclusive, um bônus da próxima turma específica, que só vai abrir daqui a um mês, mas a gente já vai estar disponibilizando para vocês hoje, tá? E aí, no final, se for permitido, a gente fala um pouco mais sobre isso. Ok? Quem quiser meu Instagram, Dr. Diego Gonçalves, tá? Já está disponível aqui na tela também. E aí eu estou aberto para poder responder perguntas, tanto sobre resistência terapêutica, como inconsciente cognitivo, né? Com uma visão de Beck de modo geral, tá bom? Muito obrigado. Fico à disposição para responder perguntas. Muito obrigado, tanto a professora Neuciane e ao doutor Diego por esse evento maravilhoso, né? Vamos iniciar aqui as perguntas e comentários. Certo, deixa eu pegar aqui o arquivo. Vamos lá. Os comentários eu vou ler primeiro, certo? Que evento maravilhoso, da Priscila Bezerril, Rodrigo Maia. Importante reflexão, Neuciane. Há outros conceitos oriundos da psicanálise, como a transferência e contra-transferência, que foram relidos e revisitados à luz da abordagem cognitivo-comportamental. Daí a importância de uma reflexão teórica, conceitual e operacional à luz da teoria e de pesquisas balizadas pela perspectiva da TCC. Norma Vidal. Acredito que este novo inconsciente pode ser utilizado, explorado na tentativa de mudança de pensamento, o que ajuda na alteração de sentimentos e atitudes. Falando em sistemas neurais, é interessante conhecer os livros do professor Pedro Calabres. Girlene Meire. Eu sempre achei que o inconsciente poderia ser estudado pela TCC, porque nem todos os comportamentos são conscientes. Vocês querem passar direto para as perguntas ou querem ver todos os comentários? Fica à vontade, como for melhor. Fica à vontade. Pronto. Eu vou passar para as perguntas, porque a gente, se aparecer mais alguma, a gente vai conversando. O Vladiran Irineu perguntou: eu fico me perguntando até que ponto Calegaro descreve estágios de memórias e associações de valência emocional como contínuo do inconsciente freudiano. O que parece é que Freud falava de um fenômeno de gênero emocional puro e Calegaro de um contínuo de memória. Nesse sentido, seria um erro atribuir ao inconsciente freudiano processamentos cognitivos mnemônicos, perdoem o pleonasmo. Diante disso, teríamos um novo inconsciente cognitivo, ou uma análise das influências das crenças centrais e esquemas ao comportamento humano. É muito complexo. Aí eu acho que é para Neuciane. Vocês estão me ouvindo? Tô. Na verdade, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas... Quer que eu repita? Por favor. Ele fez um comentário e depois ele disse... Opa, apagou aqui. Vamos lá. Freud falava de um fenômeno de gênero emocional puro e Calegaro de um contínuo de memória. Nesse sentido, seria um erro atribuir ao inconsciente freudiano processamentos cognitivos mnemônicos. Então, diante disso, teríamos um novo inconsciente cognitivo ou uma análise das influências das crenças centrais e esquemas ao comportamento humano. Olha, ainda está meio complicada essa questão, mas vamos falar de uma forma que talvez seja esclarecedor. Deixa eu pensar. Tá? A memória, né? Como é que ela funciona? Ela tem um componente emocional, né? Então, ela, né, Diego, foram feitas algumas pesquisas no qual
você lembra melhor determinada situação. Se, por exemplo, você aprendeu uma coisa e estava bêbado, tá? Então, você vai recordar melhor se você estiver na mesma situação onde você aprendeu, tá? Então, eu acho que isso responde a alguma questão. Oi, Diego. Tem um conceito também muito relacionado a esse processo de memória que você está falando, né? Explicando que é de carga emocional. Então, assim, toda vida que a gente faz uma associação específica com um evento com uma carga emocional específica, alegria, tristeza, qualquer coisa parecida, tem mais chance de você lembrar, no caso. Então, um exemplo típico. Né, você deve lembrar, todo mundo aqui deve ter uma ideia do que comeu na noite de Natal, na última noite de Natal, porque tem carga emocional, tá vinculado com o momento festivo e tal, mas talvez não lembre o que comeu no almoço, segunda-feira de semana passada, apesar de temporalmente estar mais próximo, porque não tem nenhum tipo de vínculo emocional aí, é uma questão habitual, no caso. Então, como é uma mera questão habitual, não há relação, né? Respondendo também um pouco a pergunta, não sei, o comentário específico, às vezes é difícil a gente chegar a uma conclusão de qual foi o fim, né, do Calegaro, foi do Calegaro, né, que ele está fazendo referência, no caso. Isso, ele está fazendo, na verdade, um paralelo, né, entre o conceito de Freud e o do Calegaro. Eu não sei se dá para fazer, eu não sei se dá para fazer esse conceito exatamente desse jeito, porque, na verdade, eu acho que a proposta do Calegaro é uma releitura do próprio conceito a partir de pesquisas científicas, né? Então, ele até valida algumas coisas da própria psicanálise, no caso, com outros nomes, por exemplo, como o mecanismo de defesa e teoria da autoverificação, especificamente, mas que eu não sei se dá para a gente fazer exatamente uma relação direta. Eu costumo dizer que Freud ele foi realmente de uma relevância ímpar. Não tem como a gente negar a importância dele, mas ele não tem como ter pensado em tudo, devido a todas as limitações específicas que ele tinha no período da época, né? Hoje, né? Isso faz me lembrar que no livro de Skinner, ele diz assim, Ciência e Comportamento Humano, chegará um dia que a seguinte frase, quando eu responder não, obrigado, eu vou saber exatamente quais são todos os processos que tem fisiológicos e tudo nesse não obrigado, né? Até eu chegar a esse não obrigado. Mas enquanto a gente não chegar lá, a gente tem como ainda fazer pesquisas, assim por diante, pelo resultado, né, das pesquisas. Com certeza. Freud não precisou ter certas, porque a ciência ela é um pouco complicada. A gente tem um apego à pesquisa, né? Mas as pesquisas não respondem tudo. Tem algum momento que a gente se vê, ou a gente é muito criativo para responder a questão, ou a gente não consegue responder a questão, pelo menos com os instrumentos que nós temos no momento. Né? Então, os grandes mestres, né, como Skinner e Freud, eles tiveram essa capacidade de criar teorias onde não havia, né, comprovações, como hoje tem. Né? Como o cérebro funciona, cérebro esquerdo, direito, e etc, mas eles foram capazes de pensar em experimentos, estudar experimentos, para chegar a um pouco de conhecimento que a gente tem hoje. Sim. Aí eu gostaria de falar para a Ives, posso falar? Que ele fez também uma pergunta meio complicada. E eu não consegui responder, eu respondi pela metade. Né? Ives, qual não foi a minha surpresa? Posso responder? Qual não foi a minha surpresa? Que eu entrei num grupo de Facebook do professor Caballo, né, e de repente apareceu um livro imenso, do qual ele fazia críticas severas às terapias alternativas, como a acupuntura, homeopatia e assim por diante. Né? Isso suscitou um debate, inclusive eu entrei no debate dizendo que não, a homeopatia tem um método que você não pode, assim, pegar o raciocínio da alopatia e aplicar pura e simplesmente na homeopatia, tá? Que ela tem um outro princípio, tá? Então ela tem outro raciocínio. Então, nesse outro princípio, nesse raciocínio, ela pode ser válida, né? Como a gente até percebe, em certos momentos, quem é usuário que percebe que ela é válida, tá? Mas o problema, das vezes, é a gente pensar que a ciência responde a todas as questões, ela não responde, ela tem muito que por aí pela frente, tá? E que é melhor ser científico do que não ser, sem dúvida nenhuma, né? Mas a gente precisa ter cuidado ao abominar certas tendências, né, certas terapias alternativas, porque não corresponde ao modo clássico de fazer pesquisa. Até porque algum dia ela pode ser ciência também, né?
pode ser ciência, né? A ciência começa do nada, né? Então, sem corpos de conhecimento, começa através de observações, aí vai as observações causais, você vai construindo, né, uma teoria, vai testando essa teoria, e aí um dia você, né, você desenvolve uma outra teoria, mas essa aqui era anterior, você não joga fora, como dizer, a teoria da seleção natural de Lamarck, Darwin não jogou fora. Verdade. Da seleção natural, né, a partir do ponto de vista de Lamarck, ele não jogou fora, tem algum sentido lá. O que ele não conseguiu foi o mecanismo que estava incorreto. Aí Darwin, né, descobriu o mecanismo da seleção, da evolução, né, da seleção, e aí ele criou, né, que tem vários lapsos, né, que ainda precisam ser respondidos. Isso. Essa pergunta que você respondeu de Ives, no caso, né, Ciane, foi a do qual o ponto de vista sobre o uso na TCC com intervenções indutoras de estados alterados de consciência, né? Meditação, hipnose, substâncias psicodélicas. Foi essa, né? Eu não tenho, por exemplo, como a gente é muito apegado à pesquisa, outro dia me perguntaram se eu acharia que seria interessante legalizar o uso da maconha, né? E se isso não seria melhor para a sociedade, etc. Não sei, porque não temos pesquisa a esse respeito. Certo? Então, é polêmico, a gente precisaria de pesquisa se a legalização seria benéfica ou não. Eu tendo a pensar que seria benéfica, mas eu não posso responder com achismo, né? A gente precisa fazer alguma pesquisa relacionada a isso. E, inclusive, importar de outros países algumas experiências, né? Como no Uruguai, como na Holanda, né? Como é que foi a experiência deles de legalizar o uso de drogas, né? E como é que eles reagiram a essa experiência, né? Essa liberação. Tá? Então, não dá para ficar eu acho, porque achismo e mentalismo não cabe na nossa teoria. Bom, e aí nós temos outra pergunta, no caso, a pergunta do José Antônio Câmara, que foi: monismo e dualismo mente-corpo. Platão era monista e Aristóteles, seu pupilo, dualista. Vocês acreditam que o integracionismo, diferente do ecletismo e do dogmatismo, pode fortalecer a psicologia? Não tem dizer que responder? Posso responder, Daciane? Sim, claro. O próprio Beck, no livro O Poder Integrador, ele é um pouco audacioso no livro. Bastante. E ele fala que, no fim, todas as abordagens elas vão se integrar para a terapia cognitiva. Né? Então vai haver a integração, ele vai conseguir pegar muita coisa referente da psicanálise humanista, de outras abordagens específicas, Gestalt, e elas vão se integrar para a terapia cognitiva. Aí o Beck, obviamente, acabou puxando um pouco de sardinha para o lado dele. Mas eu acredito, como eu tinha comentado, que existem muitas interseções e que a gente, até hoje, está mais vinculado às diferenças do que as interseções em si. Entendeu? Não que isso vai gerar uma abordagem única, tá? Mas se você for pegar, por exemplo, o livro do Robert Leahy, que fala de resistência terapêutica, ele vai falar de transferência e contra-transferência, que vai ter suas diferenças da própria terapia cognitiva, mas vai ter suas semelhanças também, em algum grau. Eu acredito, na verdade, que com o tempo a gente precisa cada vez mais focar, né, e aí de uma maneira científica também, nos processos que de fato ajudam a lidar com os pacientes, independente de que abordagem, de que abordagem parta, né? A própria terapia cognitiva ela tem esse tipo de abertura. Então, por exemplo, a intenção paradoxal do Viktor Frankl foi pega de emprestado como técnica da própria TCC. Ok? Então, esse tipo de relação, em algum momento, eu acredito que ele vai... É o típico da ciência, né? Ela começa pelas diferenças, começa pelos extremos e depois ela vai se afunilando. Vai de uma certa forma, integrando. Exatamente. Os novos conhecimentos. Que a gente tem o que a gente fala do ecletismo científico, né? Então, isso. A gente está autorizado a utilizar alguma técnica, né? Desde que a gente tenha segurança, que alguém que tenha sido testada, que a gente tenha segurança e assim por diante, podemos sim testar essa técnica. Tá? E que de fato corresponda à abordagem, né, à teoria. Isso, esteja coerente com a abordagem e que a gente saiba o que está fazendo. Porque não adianta você aplicar a técnica e lá pelas tantas você não sabe que caminho você vai continuar. Aí você está fazendo uma salada uma salada de frutas com diversas frutas que não se integram e não tem um resultado interessante para o paciente. Isso. Exatamente. Pessoal, alguém tem alguma pergunta ainda nos comentários? Aqui, até agora, não tem mais, certo? Tem só os comentários dizendo que foi maravilhoso, que foi muito massa, e realmente foi muito legal escutar vocês.
Deixe-me ver aqui se a nossa presidente está... Eu posso falar 2 minutinhos, Juliana, sobre o aniversário do curso? Pode. Não, tá bem, tá Rapidinho. voltando. Pessoal, hoje, como eu disse, a gente está completando 1 ano do curso, do QRT, né? Como eu disse, ela veio derivada... Eu já vim estudando sobre o assunto, vim adiante, porque eu queria ter segurança para poder falar o assunto com a pandemia. Em 29 de abril do ano passado, eu acabei lançando o curso, né? É um conteúdo que, de fato, eu acho que deu para perceber pelos meus comentários, pela própria professora Enunciano também, o quanto que é rico a gente ter esse tipo de conteúdo. E, em função do aniversário, em função dessa palestra, a gente vai estar disponibilizando num grupo que a gente está criando, um desconto específico para o evento da ATC, tá ok? Então a gente vai dar um desconto, você vai procurar a gente e a gente passa todas as informações para vocês. Lembrando, né, muito obrigada, Diego, e lembrando que quem é associado da ATC, a Metacognitiva é um dos nossos parceiros, né, que os nossos, como os objetivos da associação, um dos objetivos é exatamente divulgar e ajudar na qualificação das pessoas da TCC, né, dos profissionais da TCC no Estado. A Metacognitiva é um dos nossos parceiros, então venham se associar, aproveitem os descontos, né? O curso está fazendo aniversário, aproveitando quem assistiu hoje, e aí, ó, aproveitar. Perfeito. Pessoal, muitíssimo obrigado, né? A gente quer agradecer imensamente o pronto aceite do convite, né? Tanto por parte de Neuciane, como por parte de Diego, e a brilhante explanação de cada um sobre um tema que ainda é tabu, né? Tabu ainda para muitos dos terapeutas cognitivos e comportamentais. Assim como para outros, né, que não são das TCCs, mas que julgam que nós não consideramos o conceito, né? Então, explanar de forma brilhante o conceito de inconsciente cognitivo e como ele consegue estar presente e nas nossas compreensões, né, do que nos chega. Isso é bem importante. A gente agradece também imensamente aos que estão aqui conosco, que aderiram, né, à proposta de discussão, nos fizeram companhia neste, que é o primeiro evento do ano de 2021 da ATCRN. Nós tivemos mais de 200 inscritos, então foi uma excelente adesão. E o evento, gente, ficará assim gravado, tá bom? E vai ficar disponível no nosso canal do YouTube da ATC. A gente pede para que vocês sigam esse canal, né? Tanto o canal do YouTube, como nos sigam também nas redes sociais. Se tiverem interesse nos próximos eventos, né? Nós teremos várias surpresas ao longo do ano. Convidamos todos e todas a fazerem parte da nossa ATC, né? Todos serão sempre muito bem-vindos, psicólogos, psiquiatras, estudantes de psicologia, de psiquiatria também. Como foi anunciado no chat no início do encontro, nosso próximo evento será dia 26 de maio, já marquem aí na agenda, será com o nosso presidente da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, a FBTC, o Dr. Wilson Vieira Melo, que falará sobre a tão famosa terapia comportamental dialética, né, a famosa DBT. Entendi. Esse evento ele será gratuito apenas para os nossos associados e os valores do evento para não associados devem ser consultados em nosso site, atcrn.org.br. Vocês encontram o site no chat do evento. Neuciane e Diego podem ficar à vontade para fazerem suas considerações finais, convites, o que acreditarem ser importante, né? O espaço está aberto. E, mais uma vez, muito obrigada. Vocês estão me ouvindo? Muito bem. Então, eu agradeço de novo o convite, né? Hoje, particularmente, foi complicado para mim, eu tô... essas reações da vacina, mas está tudo bem, né? A partir de agora eu vou me dedicar a descansar, né? Mas foi um prazer estar aqui, não estou lamentando, é sempre um prazer. Teríamos plano B, se fosse o caso, não foi preciso, né? Então, eu agradeço. Estou disponível para em um outro momento, que foi interessante para a TC, e se eu me sentir assim, à vontade com o tema aí, estou aí disponível. Pessoal, também queria agradecer, dizer que foi de importância ímpar para mim poder estar participando desse evento, né? Também poder estar palestrando junto com o professor Neuciane Gomes e convidar
tanto para entrar na TC-RN, como para aprender um pouquinho mais também sobre resistência terapêutica. Fica o convite para vocês. Eu agradeço a você também, Diego. E agora eu vou pedir licença, que eu estou, assim, querendo realmente descansar, tá bom? Beijo. Beijo, Nelciane. Melhoras. Mas... Obrigada. Tchau. 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 Para quem ainda está presente, eu fico à disposição, na verdade, a diretoria da ATC fica à disposição para associações, para dúvidas. Entrem no nosso site, entrem em contato conosco. É muito benéfico para quem tem interesse de se qualificar nas TCCs, estar junto de um grupo que está buscando isso. Certo? Boa noite e até o próximo evento. Beijo, gente. A gente espera todo mundo. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.